pessoal, tudo bem com vocês? Depois de 15 dias de recesso, nós estamos de volta e vamos começar as nossas aulas com dicas super importantes do Enem, tá bom? E a gente vai focar em cima do Enem. Eu queria dizer para vocês que estou morrendo de saudade, gente, de fato, certo? Mas que todo mundo fala que essa quarentena vai passar, mas eu acredito que vai passar sim, já está passando, tá? Espero que vocês estejam bem, vocês continuem nessa expectativa, nessa força, que a gente vai chegar lá, tá? A gente vai se encontrar novamente, vamos para a sala de aula e vamos estar colocando as nossas vidas, né, na rotina que a gente vinha fazendo no início do ano. Olha só, hoje eu quero estar trazendo para vocês algumas dicas importantes da redação do Enem, que é o calo de todo mundo. E a gente sabe que essas redações do Enem, a redação do Enem, na verdade, é 100% da prova, né, gente? A gente sabe que os conhecimentos das outras áreas de conhecimento, né, das provas objetivas são importantes, são muito importantes. Mas se você não fizer uma boa redação, você pode ser um forte candidato a ser descartado, a ser anulado a sua prova, não é isso? Então a gente tem que ter alguns cuidados e que eu vou dar algumas dicas para vocês se precaverem, certo? Vamos fazer uma série de dicas que são importantes, não só as dicas, mas a gente vai também para a parte prática, né, da coisa. E a primeira dica que a gente vai estar trazendo aqui é sobre o título da redação. Muitos alunos me perguntam, professora, eu devo colocar o título ou não devo colocar o título na redação? Pessoal, o título é algo que não é importante, não é importante, ele não é imprescindível, tá? Cabe a você, é a sua opinião, cabe ao aluno querer colocar ou não. Levando-se em consideração, gente, que nós temos um inimigo terrível nessa prova tão assustadora, né? Nesse monstro que dizem assim, de prova do Enem, que é o tempo, tá? O tempo é o seu principal inimigo. Então, se você leva tempo, gasta tempo construindo um título para sua redação, vai sobrar menos tempo para você realizar a prova das questões objetivas, né? Solucionar as questões objetivas. Então, você tem que se ligar nisso. E se for fazer o título, você tem que fazer o título da seguinte forma. O título, ele jamais pode estar com a letra diferente da sua redação, do corpo do seu texto. Tem que ser a mesma letra. Não pode ser negrito, não pode ter um título sublinhado. O título, ele não pode ser na margem esquerda, na margem direita. Ele tem que ser centralizado na sua primeira linha do seu texto. Se você for fazer esse título, você pode pular uma linha apenas ou não pode pular uma linha para começar a desenvolver a sua introdução, certo? Mas eu mesma aconselho como professora para você não se preocupar em fazer título, certo? Em elaborar esse título, ok? A segunda dica é em relação à concisão. Professor, o que é concisão? Concisão é como você vai estruturar o seu texto, né? Como você vai dispor o seu texto de uma forma que seja convincente, lógico, mas de uma forma que seja com poucas palavras. Eu digo poucas palavras porque o Enem, ele dá uma quantidade de linhas para você construir a sua redação, certo? Então, eles dizem o seguinte, que o aluno que fizer a sua redação com 7 linhas, a redação é anulada. Ou seja, com 8 você pode construir sua redação. Mas cá para nós, gente, com 8 linhas, dá para você desenvolver a sua tese, construir seus argumentos, fazer uma introdução, uma boa introdução, um desenvolvimento e a conclusão em 8 linhas. É praticamente impossível, né? Não fica um texto rico, não fica um texto que pode convencer uma pessoa a ler, né? A ter motivação, de ser um título, uma redação atrativa. Não tem como. Então, a minha dica é você fazer sua redação, construindo sua redação entre 18 e 25 linhas. Uma dica importante, não ultrapasse as 30 linhas, tá? Nunca ultrapasse, certo? E nunca chegue até as 30 linhas, certo? Fique antes, né? 27, 25, você pode utilizar o seu texto, tá bom? A terceira dica é em relação à informação. Gente, o Enem, ele trabalha com a informatividade, ou seja, o aluno, ele tem que trazer para o seu texto algum tipo de informação para o leitor, certo? É isso aí que o Enem foca, né? Ou seja, você vai pegar a sua bagagem de conhecimento e você vai aplicar ali no seu texto. De repente você
está falando de um tema, certo? Um tema sobre violência. E você lê uma matéria, ou então você lê uma matéria dentro de um contexto de filosofia, de história, né, ao longo, né, da sociedade, o que aconteceu, alguma cena de violência, e você pode estar trazendo aquele fato que é o que foi um fato. Por quê? Porque o Enem trabalha com dissertação, e dissertação é um fato verídico, gente. Isso não quer dizer que você vai dizer o seguinte: eu tenho uma amiga que aconteceu um problema com ela super importante, que eu acho que tem uma relação com o tema da redação. Então, eu vou pegar esse tema e vou trazer como exemplificação dentro da minha redação. Não pode fazer isso, porque o fato dissertativo dentro da redação do Enem, ele tem que ser um fato público. Se o que aconteceu com a sua amiga ou seu amigo foi um fato público, aí sim. Mas se não é fato público, fica uma redação totalmente em primeira pessoa, o que não é permitido, tá? A redação ela pode ser em primeira pessoa, mas do plural. Quando você se entra na redação, você entra como autor, né? Como participante, mas você também envolve outras pessoas, tá? Importante também na informação ou na sua redação, nunca generalize, né, as coisas, as pessoas, as situações, né? É como você dissesse assim: todo mundo faz isso. As pessoas do mundo todo, não. As pessoas do mundo todo não fazem. Existem pessoas que não fazem. Então, tenham muito cuidado com expressões que vão generalizar as situações, tá bom? Outra coisa, se você vai estar defendendo, colocando a sua opinião, porque é uma redação argumentativa dissertativa, um texto, então você vai falar da sua opinião, mas se o texto você quer enriquecer esse texto, você pode também estar salientando, dizendo na redação, né, construindo a informação de que a sua opinião é essa, mas existe a opinião de outras pessoas, ou seja, outras pessoas pensam diferente de mim, eu penso dessa forma. Isso é importante, gente, porque dá uma característica de que você não é exclusivista, você não é o dono da verdade, né? Que existem outras pessoas que divergem da sua opinião, tá? Isso enriquece a redação. Então, isso é na questão da informação. Então, você vai trazer informações digamos que você, eu conheço um poema de cordel, né? Então, eu vou trazer para minha redação uma citação, né, de alguma autoridade, eu vou trazer para minha redação, uma letra de uma música, o trecho de uma música que tem tudo a ver com o tema. Então eu vou estar trazendo de Cazuza, de Legião Urbana, seja lá quem for o autor da música, né? Então isso é importante, trazer informações de outras áreas de conhecimento, tá bom? Outra dica importante é em relação ao rascunho da sua redação. E muita gente pergunta assim: professora, eu devo fazer minha redação no início, quando começa a prova, ou no final? Eu faço todas as questões objetivas e construo a minha redação. Gente, eu aconselho você fazer o rascunho antes de você ler todas as questões objetivas, porque as questões objetivas, elas também são elencados textos motivadores, e esses textos, querendo ou não, eles vão te dar um norte, ou vão te dar alguma ideia que desperte alguma coisa em relação ao tema da tua redação, que vai somar, que vai agregar um valor à tua redação, certo? Então, eu vou estar fazendo uma questão de filosofia, de história, de geografia, que trouxe um assunto que é pertinente ao tema da minha redação. Então, se eu faço o meu rascunho, preste atenção, fazer o rascunho e não passar limpo o rascunho da redação. Só deixar para passar limpo no final. Você veio a questão de tempo, eu passo a limpo o rascunho da minha redação em 15, 20 minutos, né? Então eu vou deixar meia hora para passar limpo o meu rascunho. É o tempo de você rever o seu rascunho, se tem algum erro de acentuação gráfica, né? Se tem algumas palavras, repetições desnecessárias que realmente empobrecem o teu texto. Se por acaso você colocou alguma palavra, né, que não estava com a concordância legal, né, estava correta, ou seja, todos esses elementos, né, que você pode rever no seu rascunho com calma, quando você for passar limpo, é importante. E também alguma ideia que você pegou lá de outras questões, certo? Então, essas, a princípio, foram as dicas que eu posso te dar agora em relação
a toda a construção do teu texto, mas na próxima aula a gente vai estar trabalhando sobre a introdução e eu vou dar umas dicas legais sobre a introdução e a gente vai estar fazendo essas redações do jeito que vocês vão ver aí ou aqui, não sei onde foi que eu coloquei, e a gente vai estar construindo isso juntos, tá? E vamos estar testando, vamos estar fazendo exercício, tá? Pra gente aprender, ok? E redação, gente, é prática, não tem como, não tem outra solução. É prática e ponto final, tá bom? Outra dica que eu esqueci de falar, gente, é em relação à conclusão. Gente, o Enem, a banca do Enem é diferente da banca de outras bancas de concurso, como o antigo vestibular se falava, como a UPE, como a Católica, né, Coveste que chamam. Ou seja, o Enem ele propõe que o aluno, na conclusão, ele dê uma proposta, né, de solução, uma proposta prática de solução àquela problemática. Então, você vai estar vendo o tema da tua redação e dar uma solução a isso. Isso é um ponto, sabe? Isso é uma das questões que o Enem não abre mão. É essa proposta que o aluno dá de intervenção, não é isso? Essa proposta, gente, tem que estar prestando atenção. Se o tema, por exemplo, se o tema for solidariedade, a gente pergunta, poxa, mas solidariedade não é problema. Como é que eu vou dar uma solução ao problema de solidariedade? Ou seja, você vai estar transformando a sua redação numa problemática. Ou seja, você vai estar construindo argumentos que tragam, que digam que há pessoas que não são solidárias. Aí sim, a essas pessoas que não são solidárias é uma problemática. Então, tudo que talvez o tema, né, não traga isso como um problema, mas a gente vai ter que problematizar para poder no final dar essa proposta de intervenção, certo? E não caia no clichê de, o governo, o ministério tal da educação. Se falar do Ministério da Educação, se falar do Ministério de Cultura, saiba se realmente existe esse ministério, porque tem pessoas que colocaram Ministério de Transporte, beleza, Ministério do Desenvolvimento, Ministério de Cultura, tem ministérios que nem existem mais. Então, é bom a gente ver antes se realmente esses ministérios existem, antes de colocar na sua redação. E isso, gente, é tão clichê, isso, todo mundo usa isso. Ou o governo, ou os ministérios, né, cabe uma solução, as políticas públicas, ou então a educação, todo mundo culpa a educação. Lógico que a educação é uma solução para praticamente 99% dos problemas da humanidade, né, sociais, econômicos, só que a educação ela precisa apresentar caminhos para que essa proposta de intervenção ela seja prática, ela seja resolvida. Então, são esses caminhos que você vai apontar, que você vai mostrar na sua redação, que vão estar dando uma solução para aquilo que o Enem está propondo que o aluno faça, ok? Essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado, tá? Existem mais dicas, vamos estar sim em sintonias, antenados nas aulas do Google Classroom, porque a gente vai estar vendo essas aulas sempre, toda semana, tá? Postando coisas novas para vocês. E se não são coisas novas, coisas que vão estar somando ao conhecimento de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. E na próxima aula eu vou estar trazendo dicas sobre a introdução, tá? Como você pode construir a sua introdução. Fiquem com Deus, amo vocês, estou morrendo de saudade. Tchau, gente.